Deixa eu colocar aqui. Lei de licitações e contratos. Então, vamos trabalhar com a Lei 8666, tá, pessoal? Aquilo que a gente acha que é o principal ali. Primeiro, destinatários da licitação, tá? Quem é obrigado a fazer a licitação? Essa lei estabelece normas gerais de licitações e contratos para que obras, serviços, incluindo serviços de publicidade, compras, alienações, locações, no âmbito de todos os poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. É isso aqui. Quem é destinatário? Todos esses aqui. Ainda se inclui, inclusive, os fundos especiais, como o FUSEX, ó. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais. Por que o dinheiro do FUSEX é gasto mediante a Lei 8666? Porque é um fundo especial. Tá? Fundos especiais, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, aqui, essas entidades controladas direta ou indiretamente também vão estar. Memoriza isso aqui. Memoriza isso. Isso aqui são os destinatários da licitação. Quem está obrigado a seguir a lei de licitações. Obras, serviços, inclusive de publicidade. Aqui tem gaivota, ó. Ó, aqui tem gaivota. Porque eles vão colocar as obras, serviços, exceto de publicidade, não serão, serão licitados. Pessoal, tá aparecendo para vocês o slide aí? Tá ok? Tá ok? Beleza. Então tá show de bola aí, tá? Perfeito, pessoal? Grava isso aí, gaivota ali, tá? Obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração, quando contratados por terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. O que eles podem colocar aqui, gente? Ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Dispensa ou inexigibilidade, estará correto. Estará correto. Por quê? Nós só temos duas hipóteses, tá? Que não vai ser feita licitação. Sempre será feita licitação, exceto nos casos de dispensa ou inexigibilidade. A dispensa de licitação vai se dividir em licitação dispensada, que está no artigo 17 da lei, e licitação dispensável, que está no artigo 24. São essas duas, as duas hipóteses. Princípios da licitação. Aqui, para mim, tem gaivota também, porque é ponto importante da lei, ó. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Né? O Wendel Oliveira ali está levantando a mão faz horas aqui. Deixa eu só ativar o chat para ver o que ele precisa ali. Espera aí. Ele posta aí e eu fecho aqui, tá, pessoal? Só para a gente não... Mas eu vou parar porque ele tá colocando aí. Manda aí, Oliveira, o que tu tá precisando aí? Tá sem áudio, alguma coisa assim, tchê? Coloca no chat aí que a gente já... Nada? Aí. Não tem nada no chat. Ah, tá bem. Tá, show de bola, show de bola. Ótimo. O que acontece, ó? O chat deve ter, para quem entrou depois, não aparece as mensagens anteriores. Beleza. Tá, já tô desativando aí, ó. Tá? O desespero era pelo chat, ó. Vou copiar a mensagem aqui, ó, pessoal. Ótimo. Tá? E mando por e-mail para todos depois também. Todos. Ó. Aí, ó. Tá aí o link, tá? O link tá aí, perfeito.
O que acontece? Quem entrou depois, como eu postei bem no início, quem entrou depois não teve acesso ao link. Né? E aí o pessoal tava mutado, não podia falar. Vamos voltar aí. Beleza, gente? Ó, apareceu agora o link para vocês de novo aí? Boa noite. Apareceu? Faz sinal de positivo aí na câmera para nós aí. Só para a gente ter o ok. Beleza. Vamos lá, então. Gravou aí, pessoal? Proposta mais vantajosa. Se for um nível fácil da questão, eles trocam isso aqui. A proposta menos vantajosa vai deixar errado. Então, proposta mais vantajosa, que é o princípio da vantajosidade, e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Eles trocam em algumas questões pelo internacional, que inclusive está bem mal das pernas, né? Diga-se de passagem. Mas vamos lá, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade. Aqui tem gaivota, eles botam improbidade, tá errado, tá? Probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, aqui tem gaivota, eles trocam por subjetivo, e os que lhes são correlatos. Grava essas gaivotas. Se aparecer ali improbidade administrativa, errado. Se aparecer julgamento subjetivo, errado. É julgamento objetivo. Tá? Vedações. O que é proibido para o agente público colocar? Artigo 3º, parágrafo 1º. Ó. É proibido aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, que é o edital ou a carta convite, que é o ato convocatório da modalidade convite, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedade cooperativa. E estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede, domicílio dos licitantes ou qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Não pode colocar nada que venha comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo da licitação. Não pode estabelecer diferenças ou benefícios em razão da sede, do domicílio, onde está localizada as empresas, onde está. Faço licitação para quem está sediado a um raio de 50 quilômetros aqui da guarnição. Não pode, fere o caráter competitivo. Tá? Também é proibido estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras. Não pode. Elas têm igualdade de condições para competir na licitação. Será critério de desempate os bens produzidos no país. É o primeiro critério de desempate. Bens produzidos no país. Mas eu não posso estabelecer critério diferenciado dessas naturezas aqui para elas. Tá? Modalidades de licitação. Olha só. Aqui tem gaivota certa para mim. Tá? Para mim tem gaivota certa. Não confunda modalidades com tipos de licitação. Deixa eu colocar para vocês aqui. Ó. Tipos. Menor preço. Melhor técnica. Técnica e preço, maior lance ou oferta. Estes aqui são os tipos de licitação. Tá? Grava isso. Tipos de licitação é esse aqui. Modalidades de licitação, nós vamos ter 6. Só 6. Convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão.
Essas 5 previstas aqui na Lei 8.666. E o pregão previsto na Lei 10.520. São essas 6. Então, tipos é isso aqui. E não confunda com formas de licitação. Porque nós vamos ter as formas. Forma de licitação são somente 2. Somente 2. Presencial ou eletrônica. Tem que estar na ponta da língua o que são modalidades de licitação, tipos de licitação e formas de licitação. Modalidades, essas 6. Tipos, esses que eu coloquei na tela para vocês. E formas 2, tá? Grava isso, ó, cara. Presta atenção. Isso é gaivotaça de prova. Gaivota daquela bem gorda, tá? Ó, pessoal, esse risco não foi eu que dei aqui. Só cuida às vezes na tela ali para não riscar. Olha só. Gaivotaça. Modalidade. Convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e pregão. Show? Modalidades. Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Acabou. São os tipos. Formas de licitação: presencial e eletrônica. Acabou. É isso aí. Tá? Concorrência. Ó. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Quaisquer interessados. Não tem que estar cadastrado, não tem que ser do ramo pertinente ao objeto. Aqui, tranquilamente, se uma padaria comprovar que atende às qualificações mínimas previstas no edital para fornecer material de expediente, não tem nenhum impedimento legal para eu inabilitar ela. Nenhum. Concorrência é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Show? Isso é concorrência. Agora começa a apertar o sapato. Olha só. Tomada de preço. Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. Apertou o sapato. Concorrência, quaisquer interessados. Tomada de preços, interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos para cadastramento até o 3º dia anterior à abertura ao recebimento das propostas. Vão baixar o sarrafo para o convite. Baixa mais o sarrafo ainda. Olha só. Convite. Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto. É a única que vai ser do ramo pertinente ao objeto. Ou seja, uma padaria não pode participar de uma licitação para material de expediente. Uma papelaria não pode participar de uma licitação para aquisição de pão. Tá? É isso aqui que está dizendo. Ó. Convite entre interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não. Ó, cadastrados ou não. Pouco importa se cadastrado ou não. Escolhidos em convidados em, no mínimo, 3 pela unidade administrativa ou qualquer outro que manifeste interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, grava o seguinte, ó, concorrência, quaisquer interessados, quaisquer que atendam os requisitos do edital. Tomada de preços, interessados cadastrados ou que preencham os requisitos de cadastramento até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas. E o convite, interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrado ou não, que vão ser convidados pela administração em no mínimo 3. Agora, se 50 quiser aparecer, podem ficar à vontade, desde que bote as caras lá com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. É isso aqui o convite. Beleza, gente? Concurso. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. Prêmio ou remuneração, conforme critérios constantes no edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Esse aqui é o concurso. Não é o concurso público, aquele de provas ou de provas e títulos. Aqui o concurso é concurso modalidade de licitação. Tá? Quaisquer interessados. Não tem ramo, não tem devidamente cadastrado, nada disso aqui. Qualquer interessado. Leilão, gente, ó. Leilão. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados, também não tem nada de cadastrado ou não, do ramo, tá? Quaisquer interessados para venda de bem, gaivota, móveis inservíveis para administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis quando recebidos por dação em pagamento ou oriundo de processo judicial. Eu já explico os dois para vocês não ficarem boiando. Tá? Então, grava isso aqui. Ó. Leilão. Qualquer interessado para venda de bens móveis inservíveis. Lembra das sucatas, aquelas viaturas descarregadas quando vão a leilão. É um bem móvel, inservível, que está sendo leiloado. Ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Lembra dos vinhos lá de Santana do Livramento, leiloados pela Receita Federal. Né? O pessoal que é lá da bateria antiaérea, do regimento lá de cavalaria, vai lembrar, lá de Livramento, os leilão fixam lá, né, na Receita Federal, na porta, leiloando os produtos apreendidos, mediante leilão. Excepcionalmente, o leilão pode ser utilizado para vender bem imóvel, somente em duas situações. Quando ele for recebido por dação em pagamento. O que é uma dação em pagamento? Um particular tem uma dívida com a União e aí, para pagar aquela dívida, ele dá um bem imóvel seu em pagamento. Isso se chama dação em pagamento. Tá? Ou a União ajuizou uma execução contra um particular e, na execução, executou um bem imóvel dele, para pagar aquela dívida que ele devia. Aí pode ser vendido por leilão. São as duas hipóteses. É isso que vai dizer aqui previsto no artigo 19. Ó, tá? É isso que vai dizer. Valores. Isso aqui cai. Por quê? Porque cobrando a Lei 8666 na FOG, Lei 8666, vai cobrar a Lei 8666 atualizada. E esta aqui é uma situação excepcional em que uma lei é atualizada por um decreto. Sim, isso não é de outro mundo. Por que a lei é atualizada por um decreto? Porque ela, própria lei, se eu não me engano, lá pelo artigo 112, 116, mais ou menos 120, tá nessa região topográfica ali, vai dizer que esses valores vão ser atualizados por decreto. Então, aqui, ó, esses valores são atualizados pelo decreto 9412 de 2018. Ó. São esses valores aqui que caem na prova de vocês. Obras e serviços de engenharia. Convite até 330 mil. Até 330 mil. Para obra e serviço de engenharia, lembra da idade de Jesus Cristo, 33. E aí você não erra. 330 mil para convite, tomada de preços até 3.300.000 reais e a concorrência sempre será obrigatória acima de 3.300.000 reais. Você tem que entender que isso aqui é teto, não é piso. Nenhuma delas tem piso. Então, eu posso fazer um convite para uma licitação de R$1, eu posso fazer uma tomada de preços para uma licitação de R$1 e posso fazer uma concorrência para uma licitação de R$1. Nada impede. O que vai impedir? Teto. Quando eu chegar, ó, convite de R$1,
Cheguei em 330 mil reais e ultrapassei 1 centavo, obrigatoriamente tomada de preço. Passei 1 centavo de 330 mil, tenho que subir uma modalidade. Não posso fazer convite. Tomada de preços de R$1 até 3.300.000 eu passo. Consigo. Passou 1 centavo, eu tenho que subir obrigatoriamente para a concorrência. A concorrência é obrigatória acima de 3.300.000. Pode de 1 centavo até 3.300.000. Para compras e serviços comuns, compras e serviços comuns, convite até 176 mil. Tá? Tomada de preços, 1.430.000. 1.430.000. A de cima é fácil. Por que o cara não me facilitou embaixo? Bota um número só, né? 333 acabou em cima. Essa de baixo, não. Convite até 176 mil. Tomada de preços até 1.430.000. E concorrência obrigatória acima de 1.430.000. Tá? 1.430.000, passou 1 centavo de 1.430.000, obrigatória concorrência. Gaivota da prova. Isso aqui vai estar na prova de vocês. Pode anotar. Por que eu digo que vai estar na prova de vocês? Porque está em absolutamente todos os concursos públicos. Se eu abrir um concurso para padeiro numa padaria pública, vai estar lá essa tabelinha. Se eu abrir concurso para juiz, vai estar lá essa tabelinha. Vai estar na prova de vocês. Uma das 10 está aqui. Essa tabela dos valores. Tá? Então, presta atenção aqui. Isso aqui é gaivota da prova. Contratação direta, pessoal. Hipótese de contratação direta. Vamos trabalhar a licitação dispensável. A licitação dispensada são os casos de alienação, que estão lá na Lei 8666, artigo 17, que é a leitura de cabeceira para vocês hoje, depois que vocês assistirem todas as outras aulas, vocês vão terminar lá pela 1h30 da manhã. Aí, quando terminar 1h30, vai ler o artigo 17 da lei. Licitação dispensável está no 24. Licitação dispensada, o administrador não pode fazer licitação. Não existe, por isso que ela é dispensada. Ah, mas eu quero fazer licitação. Não tem querer. Licitação dispensável, se o cara quiser dispensar, ele pode. Agora, se ele quiser licitar, ele também pode. Quais que eu coloquei aqui? Tá? Os principais para nossa prova. Principais da nossa prova. O restante, vocês vão ler. 35 incisos. Lê os 35. Tá? Agora, para hoje, os principais aqui, que é onde eu acredito que estejam as gaivotas da prova. Obra e serviço de engenharia de até 10% daquele valor da tabelinha que nós vimos antes, que dá 33 mil reais, ó, desde que não haja fracionamento, desde que não se refiram a parcelas da mesma obra. Isso aqui é gaivota, porque eles vão trocar por um ainda que, e se eles trocarem por um ainda que, deixa totalmente errado. Perfeito? Cuidem essas excludentes, ó. Desde que é uma condição. Um ainda que é uma inclusão. Tá? Ó, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra, está colocando uma condição. Se eu boto um ainda que, está dizendo ainda que se refiram, ó, ainda que se refiram a parcelas de uma mesma obra, deixa totalmente o sentido errado. Tome cuidado disso. O que está dizendo? Não pode fracionar. Para compras e serviços comuns, de até 10% daquele limite, que vai dar R$ 17.600. Tem um zerinho a mais aqui, ó. 17.600 para alienação, são as chamadas de despesa de pequeno valor. Esses percentuais aqui, de 10 e 10, poderão dobrar e virar 20 no caso de consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública ou agência executiva. Probabilidade de cair essa parte aqui,
abaixo de zero, no meu entendimento para vocês, abaixo de zero. Mas saibam que se for consórcio público, sociedade de economia mista, empresa pública ou agência executiva, pode dobrar aquele valor de cima. São as únicas que pode. O restante é 10%. Para nós aqui, ó, caso de guerra ou grave perturbação da ordem. Tem que ser grave. Grave perturbação da ordem. Pode dispensar qualquer coisa, tendo guerra decretada ou grave perturbação da ordem, né, decretando isso, pode dispensar. Inciso 4. Situação de emergência ou calamidade pública. Quando for caracterizada urgência, tá? Quando, o que eles vão mudar aqui, ó? Quando não for, para deixar errado, ó. Quando caracterizada urgência no atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, equipamentos e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial calamitosa. Isso aqui não é aquela situação do cara aproveitar para comprar até o buzeiro, né? Veio um vendaval, destelhou um pavilhão, o cara aproveita e compra o buzeiro, compra blindado, compra viatura. Não. Apenas para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. E o prazo máximo dos contratos decorrentes dessa dispensa de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Proibida, gaivota, proibida a prorrogação dos respectivos contratos. O que eles podem trocar aqui, ó, né? Autorizada a prorrogação. Vai deixar errado. Presta atenção nisso. É proibido prorrogar. 180 dias, vela e caixão, encerra o contrato. Inciso 9 aí. 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Ou havendo comprometimento da segurança nacional, caso estabelecido em decreto do presidente, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, é uma imposição, tá? Poderá dispensar. Inciso 18. Nas compras ou contratações de serviço para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração. Aqui tem gaivota. Eles podem trocar por permanente. Permanente. Vai estar errado. É eventual. Eventualidade, não é algo permanente, tá? Presta atenção aí. Estado eventual de curta duração em portos, aeroportos, localidade diferente de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade. Gaivota, tá? Eles podem colocar um não aqui na frente. Se não comprometer a normalidade e os propósitos da operação, não tem dispensa, vai ter que licitar. O imperativo para essa dispensa é que haja comprometimento à normalidade das operações. E desde que o seu valor não exceda o limite de R$176 mil, aquele lá da tabelinha, tá? Grava isso aí. Inciso 19, gente. Para compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, gaivotaça. Por que eles vão botar? Eles vão colocar isso aqui, ó. Inclusive de materiais de uso pessoal e administrativo. Vai estar errado. Material de uso pessoal e administrativo, como cinto NA, como coldre, como suspensório. TCU já bateu o martelo, isso tem licitação para PF, para nós, para PRF, para qualquer um, tá? Com exceção de material de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico
dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Exemplo, blindados, né, manter ali a padronização da frota, isso é possível. Agora, o coturno, por isso que às vezes vem queixo duro, vem aquele com aquele aço na frente, vem os lisos, então não tenho como dispensar direto alegando padronização. Inciso 28. Para fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente, gaivota, porque eles podem trocar por um alternadamente. Se eles trocarem por um alternadamente, estará errado. Tem que preencher esses dois requisitos, ó, cumulativamente. Alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada. Show? 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender os contingentes militares das forças singulares brasileiras, empregadas em operação de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e a escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Duas gaivotas nos imperativos aqui. Primeiro imperativo, necessariamente. Segundo imperativo, ratificadas. Tá? O que é um imperativo? O imperativo é um comando de determinação. Ó. Primeiro, tem que ser necessariamente. O que eles trocam aqui? Eles podem o seguinte, ó, dispensando-se justificação quanto ao preço e a escolha do fornecedor. Deixa errado. E ratificadas pelo comandante. O que eles trocam? Dispensando-se ratificação. Vai estar errado. Então, tem que ser ratificada pelo comandante da força e tem que ser necessariamente justificada. Inexigibilidade de licitação. Tá? Vamos ter aqui 3 hipóteses de inexigibilidade de licitação. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. A inexigibilidade é inviabilidade. O que é o bizu nesse tipo de prova? Decora a inexigibilidade. Se você souber de cor a inexigibilidade, tudo que eles colocarem como diferente disso que está aqui será dispensa. É assim que eles cobram. Então, primeiro, aquisição de materiais, equipamentos, gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa, papapá, proibida, gaivota, proibida a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado, papapá, e aí por diante. Gravou isso? Perfeito? Então, proibida preferência de marca. Só tem um cara que faz. Só um que faz por alguma razão. Ou ele tem um monopólio constitucional, o legal, só tem ele que faz. Né? Por exemplo, peça de reposição da Imbel, por força legal, só ela faz. O torneiro mecânico na esquina não consegue fazer. Às vezes a gente sabe que só o que o torneiro faz melhor que a própria Imbel. Mas se ele estiver fazendo aquilo, ele comete crime. Então, por força legal, só um fornecedor faz ou licencia, né? No caso, o fornecedor exclusivo ele pode licenciar para determinados fabricantes e tal, ou por situação fática, por uma circunstância do mundo da vida, só ele faz, só ele tem o conhecimento para fazer. Gravou? 2. Para contratação de serviços técnicos de natureza singular, não é de natureza comum, natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, gaivota, proibida a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. O que eles trocam aqui? Inclusive serviços de publicidade e divulgação.
deixa errado, tá? Então, é proibido inexigibilidade de licitação para serviço de publicidade e divulgação. E a terceira hipótese de inexigibilidade para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Não precisa fazer licitação. Quero fazer um show na praça aqui com o Mano Lima, contrato o Mano Lima por inexigibilidade de licitação. Quero contratar o Gaúcho da Fronteira para fazer o show aqui, né? Contrato por inexigibilidade. Quero contratar o Baitaca, contrato por inexigibilidade. Não tem problema. Requisitos de habilitação. Artigo 27. Tá? O que pode ser cobrado para habilitação em uma licitação? Para habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, cumprimento de que não emprega menores de 14 anos. Letra A da prova, B, C, D. Aqui estão as alternativas da prova de vocês. Isso aqui é questão pronta. Leiam na lei, abaixo do artigo 27, a documentação de cada uma delas. Para a nossa aula, eu selecionei a gaivota, a questão para acertar. Está aqui a questão pronta. Ó. Isso aqui é o que pode ser cobrado em uma habilitação de uma licitação. A habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento de que não emprega menores de 14 anos. Perfeito? Anulação e revogação de licitação. Artigo 49. Ó. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório, gaivota, poderá revogar. Faculdade. Discricionário. Poderá, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente. O que é um fato superveniente? Que veio depois da abertura da licitação. Depois da abertura, tá? Decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Olha a outra gaivota aqui, ó. Devendo. Deixa até o segundo. Devendo anulá-la. Ó. Se eles trocarem isso aqui, eles deixam errado. Se ele colocar o deverá revogar, tá errado. Se ele colocar o podendo anular por ilegalidade, tá errado. Revogação é possibilidade. Anulação por ilegalidade é dever de ofício do administrador público, sob pena de ser responsabilidade civil, administrativa e penalmente, se ele deixar de anular um ato ilegal dele ou de subordinado. Então, grava isso. Ó. Poderá revogar e deve anular por ilegalidade. Ó, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Tá? Grava isso aí, que isso aqui para mim também é gaivota de prova. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não, gaivota, não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito à indenização quando estiver de boa fé. O que quer dizer isso aqui? Ó? Essa partezinha. O particular, como regra geral, não vai ser indenizado. Não vai ser indenizado se ele participou da ilegalidade. Agora, se a ilegalidade foi ocasionada só pela administração pública e ele teve prejuízos, ele vai ser indenizado. Os prejuízos, sim. Entendeu a regra aqui? Ó, a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. Ressalvado o direito à indenização quando estiver de boa fé. Se o cara estiver de boa fé e teve prejuízo, vai ser
indenizado. Teoria dos frutos da árvore envenenada aqui, gente, olha só. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o direito de indenização quando estiver de boa-fé. O que quer dizer isso? O cara fez a licitação, assinou o contrato e a empresa já está lá no meio construindo, fazendo a obra. Se a licitação for anulada por ilegalidade, o contrato que nasceu dela é nulo também. Tá? Então, aqui, ó, induz, a gaivota aqui é no não. Eles poderão colocar um não induza do contrato. Vai estar errado. Os frutos que nasceram de uma árvore envenenada também são envenenados. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Tá? O disposto nesse artigo, seus parágrafos, aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Pode haver a anulação de uma inexigibilidade ou de uma dispensa, se for ilegal, e pode haver a revogação de uma dispensa ou de uma inexigibilidade. Também perfeitamente possível. Contratos administrativos, gente, tá? Duração dos contratos administrativos. A duração dos contratos ficará adstrita, como regra geral, à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. Regra geral, Lei das Finanças Públicas, nossa Lei Geral das Finanças Públicas, o exercício financeiro inicia-se em 1º de janeiro e finda-se em 31 de dezembro. Aquele barata voa que a gente sabe lá no final do exercício financeiro. Então, termina ali. Como regra geral, todo o contrato administrativo teria que terminar em 31 de dezembro. Todo ele. Não poderia passar. Se eu celebrar um contrato administrativo agora, hoje é dia 7 de outubro, né, de 2020, ele teria que terminar em 31 de dezembro. Essa é a regra geral. Exceções é a que vão estar na prova. Projeto que esteja no PPA, no chamado plano plurianual, que poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório, é a primeira opção. Tá? Segunda, o que acontece conosco no quartel, os chamados serviços continuados, internet, energia elétrica, água, né, xerografia, lavanderia, esses serviços todos aí que são continuados, esses poderão ser prorrogados. Olhe comigo. Ó. A prestação de serviços a ser executados de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Limitada. Não existe contrato administrativo com prazo de vigência de 60 meses. Não existe. Não existe contrato administrativo por prazo indeterminado. Não existe. Poderão sofrer iguais e sucessivas prorrogações até 60 meses. É isso que diz a lei. Tá? Aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de 48 meses após o início da vigência do contrato. E a última, as hipóteses de dispensa previstas no inciso 9, 19, 28 e 31, lá do artigo 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Letra A, B, C e D de uma questão. Aqui tem uma questão pronta para a prova de vocês, tá? Então, prestem atenção aí, fotografem ela, como eu gosto de dizer, né, que aqui é uma questão pronta para a prova. Cláusulas exorbitantes, tá?
Os contratos administrativos são caracterizados pela existência das chamadas cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes são cláusulas que diferenciam a administração pública do particular. Elas colocam o particular em uma situação de desigualdade, de inferioridade, permitem prerrogativas para a administração pública. Prerrogativas. E essas cláusulas exorbitantes caem em todo o concurso. Ó. E estão no artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere para a administração, em relação a eles, a prerrogativa de, primeiro, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. A administração pode modificar o contrato unilateralmente. Primeira hipótese. Segunda, rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79. Nós vamos ver no final do slide. Presta atenção no que eu vou falar desde já, para você não esquecer. A administração pública rescinde unilateralmente o contrato com o particular. O particular tenta acordo com a administração pública. Se a administração pública disser não para ele, sabe como que ele consegue rescindir o contrato? Somente ingressando no Poder Judiciário. Particular não consegue rescindir unilateralmente com a administração. Mesmo que a administração fique sem pagar o cara por mais de 90 dias. Mesmo que atrase pagamento por mais de 90, ele tem que ingressar na justiça para rescindir o contrato administrativo. Ele não tem direito a rescindir unilateralmente. Grava isso. Tá? Rescindir unilateralmente, fiscalizar-lhes a execução, aquela porra de fiscal de contrato, né, que a gente sabe que é uma bosta, com perdão da palavra, fiscalizar-lhes a execução. Então, é uma prerrogativa da administração pública fiscalizar a execução do contrato. Ela fiscaliza, o particular não. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Total ou parcial. É outra cláusula exorbitante. Só a administração aplica a sanção. O particular não tem sanção nenhuma para aplicar na administração. Aqui tem gaivota. Ó. Nos casos de serviços essenciais, eles vão botar um não. E vão dizer assim, ó, nos casos de serviços não essenciais. E aí eles vão pedir a incorreta. A incorreta. E eles vão só mudar isso aqui. Eles vão botar essa aqui, letra A, correta. Letra B, correta, porque não tem muito o que mudar, entendeu? Letra C, correta. E aí a D, aqui eles podem botar serviços não essenciais, eles mudam para você marcar a incorreta. No caso de serviços essenciais, ocupar provisoriamente a outra gaivota, porque eles podem colocar ocupar permanentemente. Estará errado, tá? Ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal, serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, bem como na hipótese de rescisão. Aquelas ali são as cláusulas exorbitantes. Alteração dos contratos. Como que os contratos podem ser alterados? Primeiro, ele poderá ser alterado qualitativamente. Segundo, quantitativamente. Olha só, os contratos regidos pela lei poderão ser alterados unilateralmente pela administração. Ela, unilateral, pode, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Aqui é a chamada alteração unilateral qualitativa. Qualitativa. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa do seu objeto. As duas hipóteses. Qualitativa, quantitativa. Por acordo entre as partes. Agora o particular vem chorar e a administração pode alterar se ela quiser. Quando conveniente a substituição da garantia de execução, poderá ser cobrada a garantia e execução como caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. Seguro, garantia ou fiança bancária são as 3 hipóteses de garantia que pode ser cobrado do particular. Julgou conveniente, troca. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento em face de verificação técnica da inaplicabilidade do que foi previsto inicialmente. Essas condições aqui, tá? Iniciais. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, que vem depois, mantido o valor inicial atualizado, gaivota proibida a antecipação do pagamento. É vedada. Por isso que lá no RAI, quando falou lá de antecipar pagamento, eu falei proibida a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado. Para reestabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, chamado reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, para justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Na hipótese sobrevirem fatos imprevisíveis, que não se previa, chamada teoria da imprevisão. Veio a pandemia, quem é que previa que estourar um coronavírus que ia trancar tudo, ia paralisar tudo? Fato imprevisto. Ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Olha, estava sendo previsto que havia um vendaval, mas não se previa que o vendaval ia botar uma cidade inteira para o chão. Um exemplo. Era previsível, mas de consequências incalculáveis. Retardadores ou impeditivos da execução do contrato. Ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. Tá? O fato do príncipe é relacionado a aumento de tributos, configurando alha econômica extraordinária e extracontratual. Isso aqui cai na prova. Tá? É o aumento de 25% ou 50%. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras. Serviço e compras até 25%. Agora, se for reforma de edifício ou de equipamento, pode haver até 50% para acréscimos apenas. Isso é a gaivota. Ó. 50% para acréscimos. Ó. Vamos lá. Qualquer tipo de obra, serviços ou compras, o contratado é aceitar tanto para mais quanto para menos até 25%. Reforma de edifício ou de equipamento, o contratado é obrigado a aceitar apenas os acréscimos até 50%. Redução, não. A gaivota aqui, eles sempre colocam assim, ó, seus acréscimos ou supressões. E aí deixa errada, entendeu? Então, presta atenção. Apenas para acréscimos. Tomar prejuízo, o cara aqui não. Não pode reduzir dele 50% do contrato. Só pode acrescer, ele pode ganhar mais. Acabou minha água. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exercer os limites
limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Ou seja, para suprimir mais de 25%, suprimir mais de 25%, só se o cara aceitar. Se o contratado aceitar, aí pode. Unilateralmente, não. Unilateralmente, de jeito nenhum, tá? Vamos tocar. Aqui, ó. Fiscalização dos contratos, pessoal. Tá? Fiscalização dos contratos. Ó. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida é meia gaivota, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo, é a outra meia gaivota, e subsidiá-lo de informações, de informações pertinentes a essa atribuição. O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro, eles vão trocar o proibida. Não, não é proibido. Pode-se contratar uma empresa para auxiliar o fiscal e não substituí-lo. Então, geralmente, ou eles vão trocar ali no permitida ou no assisti-lo. O que eles botam aqui? Ó? Eles botam aqui proibida, para deixar errado, proibida a contratação de terceiro para assisti-lo, subsidiá-lo, ou eles vão trocar aqui dizendo o seguinte, ó, para substituí-lo nessas atribuições. A empresa contratada só vai auxiliar ele. Pode auxiliar. Imagina o seguinte, aquela obra de alta complexidade, e aí pega o cara lá, né? Pega um sargento temporário, um terceirinho temporário lá que não sabe muita coisa, no meio cara de fiscal de contrato, o cara não sabe nada. Então pode contratar uma empresa de engenharia para auxiliar ele na fiscalização. Isso é o que é possível. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, devendo que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. Né? Isso aqui eu nunca esqueço. O pessoal que é do meu quartel aí sabe, o Medeiros, que está aí assistindo aí, né? Nós tivemos que abrir uma sindicância determinada pelo CMS, pelo Comando Militar do Sul, para apurar sumiço de livro de fiscal de contrato. Então, tá aí, o representante da administração anotará em registro próprio, o livrinho preto aquele, né, de partes, aquele livrinho lá onde ele lança as ocorrências, ó. Todas as ocorrências relacionadas com a execução. Terminou o contrato, onde é que fica essa porcaria desse livro? Suporte documental, arquivado lá, sob pena de responsabilidade do fiscal de contrato nomeado ou do encarregado do suporte documental. Estou dizendo para vocês. Então, preste atenção, os caras que foram fiscal de contrato com essas porcarias desses livros aí. Tá? Se perder isso aí, extraviar esses livros, barro. Decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. Tá? O cara passou da esfera do fiscal de contrato, notifica, no nosso caso, fiscal administrativo. Ele é o fiscal dos fiscais. Tá? Indo para a parte final, pessoal, rescisão dos contratos administrativos. Quando que o contrato administrativo é rescindido? A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais
e as previstas em lei ou regulamento. Inexecutou total ou parcialmente, pode rescindir. Constitui motivo para a rescisão do contrato o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazo. Esse verde aqui, ó, é unilateral. Unilateral. A administração pública poderá unilateralmente rescindir com o contratado se ele descumprir cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazo. 2, também unilateral, o cumprimento irregular, gaivota aqui. Aqui está outra gaivota, ó. O não cumprimento, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estabelecidos. 4, o atraso injustificado, gaivota, injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e prévia comunicação. Se tiver justa causa e prévia comunicação, não é caso de inexecução. Presta atenção então aqui, tá? Gaivota. Tudo unilateral aqueles casos ali. 6, ó. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão, transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, gaivota, não admitidas no edital ou no contrato. Porque se for admitida no edital, no contrato, não pode rescindir. Então, ali está a gaivota. Tá? 6. O desatendimento, gaivota, o desatendimento das determinações, gaivota, regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como de seus superiores. O cara descumprir aí, né, as determinações do fiscal de contrato. Pessoal, vou ativar o chat aqui, tá? Vou ativar aqueles que tiverem perguntas, que queiram encaminhar ali para o final, e eu solicito apenas que coloquem aqui só perguntas mesmo, assim, alguma pergunta, alguma dúvida direto, tá? Para que a gente possa aí tá respondendo para vocês depois, tá? Só para a gente fechar aqui. Unilateral também o 7. Deixa eu clicar aqui. 8º, o cometimento reiterado de faltas na execução anotadas no livro do fiscal de contrato. Então, o cara reiteradamente cometer faltas anotadas no livro do fiscal de contrato. O 9, decretação de falência ou instauração de insolvência civil do contratado. Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. Era uma papelaria e se transformou numa padaria, vai ter a rescisão unilateral decretada. Razões, tudo unilateral esses verdinhos, hein? Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinada ao contratante e exaradas no processo administrativo que se refere ao contrato. Amarelinho, ó. Esse amarelinho aqui é por parte do contratado, da empresa. A empresa pede bênção, vai pedir bênção para a administração, para ter acordo, ou vai ter que ingressar na justiça para conseguir rescindir. Ó, a supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além daquele limite de 25% lá para supressões. Suspensão
suspensão da execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna. Tá? Então, essa aqui é uma das causas, a suspensão da execução por ordem escrita superior a 120 dias, exceto em caso de calamidade pública. Se tiver calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, não vai ser rescindido o contrato. Também aqui por acordo entre as partes, ó, atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos parcelas já recebidos ou executados, salvo no caso de calamidade, grave perturbação da ordem ou guerra. Se tiver essas situações, não consegue rescindir. 16. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais. Isso aqui é um exemplo lá em Santa Maria, o pessoal da guarnição de Santa Maria lá, né, aquele asfaltamento lá que não desapropriam nunca aquela área para duplicar, aquilo tudo atrasa, né? Não liberação por parte da administração de área para poder executar, daqui a pouco pode rescindir se a empresa quiser, né, por acordo entre as partes, rescindir. Ocorrência de caso fortuito de força maior, regularmente comprovada. Então, aqui, ó, unilateral esse aqui, tá? Unilateral. Ocorrência de caso fortuito, força maior, regularmente comprovada. E aqui, a última hipótese de rescisão, também unilateral, tá? Descumprimento do emprego de menores de 14 anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, quando a empresa empregar menores de 14 anos. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Pessoal, Lei 8666, aquilo que são as gaivotas top mais, é isso aqui. Tá? É isso aqui. Como falei para vocês, aí no chat está o link para vocês continuarem agora assistindo as aulas de pregão, Lei 10.520 e o decreto o decreto 10.024 de 2019. Pessoal pedindo o link, tá? Coloco aqui no chat novamente o link, ó. O link aqui. Pessoal, foi um prazer imenso tê-los aqui. Muitos de vocês, quem sabe, seremos colegas ainda ao longo da carreira e serviremos juntos em algum outro quartel. Né? A minha parte termina aqui. Amanhã vocês têm com o Mauro a parte de CPM, a parte dos crimes militares. Na sequência, depois, língua portuguesa, né? História e geografia do Brasil. Desejo a todos vocês mesmo uma ótima prova, né? Que tenham aí aprovação, que consigam, que essa nossa semana pauleada aqui sirva efetivamente para ajudar vocês a conseguirem aí os acertos necessários, que cada vez mais a gente sabe, isso a gente não precisa esconder de ninguém, cada vez mais nos dificultam, cada vez mais o sistema não quer que nós venhamos a sair QAO, né? A gente sabe disso, e cada vez mais o funil vai apertar. Hoje, vocês estão fazendo a prova aí, geralmente turma de 2099, a minha turma de 2004, quando eu for fazer a prova, tomara que ainda esteja como hoje. A gente nem sabe como vai ser lá quando chegar a minha turma ainda, tá? Vamos ver o seguinte, ó. As perguntas aqui do pessoal, que o pessoal mandou. Boa noite, tenho dúvidas, diz o Charlie. Manda aí, Charlie. Por favor, coloca o link novamente. Coloquei ali o link, tá, pessoal? Só clicar nesse link, tem as duas pastinhas, consegue o PDF e os vídeos ali. Você mandou no e-mail também, o William perguntou. É o mesmo link de ontem, mandei no e-mail também, tá? É o mesmo que estava as aulas de ontem, pessoal. Mesmo que vocês receberam hoje de manhã. Hoje de manhã, cedinho, vocês receberam um e-mail. Olha no spam, se não tiver na caixa de entrada, no e-mail que vocês cadastraram, vai estar lá, tá?
Servi com o teu tio da Lenogar em Santiago. Deve ser. Exatamente. Se for no nono Belog, é ele mesmo, né? Ele está lá hoje no HGU de Florianópolis. Inclusive, conseguiu uma proposta para mim o ano passado, lá no HGU de Florianópolis. Né? A DCEI não quis me mandar para lá, quis me deixar, já estou aí meus 16 anos de guarnição aqui em Cachoeira, né? Quis me manter aqui ainda em Cachoeira. Vamos ver aqui. Bora, 2000, aqui, isso, nono Belog, mas falou, era ele mesmo, exatamente. Boa noite, caso de dispensa de licitação, a licitação frustrada, a licitação deserta. Tá? Murilo, licitação frustrada. Apareceram interessados, mas nenhum deles preencheu os requisitos. Deserta, não apareceu nenhum gato pingado, foi um deserto, tá? Foi um fracasso total. Beleza? Vamos ver o que seria unilateral e de ambas as partes. Unilateral, só a administração pública rescinde, ela pode sozinha. Ela, por conta própria, goela abaixo, contratada, tchau para ti, não quero mais saber de ti. Isso é unilateral. Por acordo entre as partes, geralmente a contratada vem pedir bênção para a administração. Administração, por favor, tem como a gente rescindir isso aqui amigavelmente? A administração pode dizer sim, tá, rescindimos amigavelmente. Se a administração disser não, não vou rescindir, aí a contratada vai ter que ingressar em juízo na justiça para isso, tá? O Anderson perguntou se teve aula do RAI. Teve sim, Anderson, tá? Teve Anderson. O Anderson perguntou, teve aula do RAI? Teve, tá aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Logo eu já encerro, converte, carrega no Drive. Ele demora para carregar, demora para converter, demora para carregar, possivelmente só de madrugada para estar essa parte aqui. Anderson, assiste assim que sair daqui a do pregão, tá? Tanto a Lei 10.520 como o Decreto 5450 que está no link aqui. Vamos ver, restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Não existe a oposição da exceção do contrato não cumprido. Exatamente o que o Charlie colocou. Charlie, isso não cai na prova de vocês, tá? Não cai por quê? Porque isso aí é doutrina, velho. E aqui é lei 8666 seca. Fica tranquilo. Excelente aula, muito bom. Uma boa prova a todos, uma boa prova, pessoal. Tem um lance de se não for mínimo 3, tem que chamar sempre mais que tenha número ímpar, né? Não é bem assim, Anderson. Essa questão de chamar no mínimo 3 tem que ter no mínimo 3 e sempre sendo convidado no mínimo mais um, tá? Sempre convidado mais mínimo 1 quando o convite for similar. Serviço comum de engenharia através do pregão eletrônico. Exato, obrigatório pregão eletrônico, tá? Excepcionalmente eu poderei justificar e usar o pregão presencial. Serviço comum de engenharia. Tá na nossa aula aí do decreto. Uma dispensa ou pregão depois de adjudicada, homologada e empenhada pode ser cancelada ou tornada sem efeito, desde que não tenha ocorrido a execução, a assinatura do contrato. Rodrigo, falou tudo, ó. Desde que não tenha assinado o contrato. Depois de assinado um contrato, ela não pode ser revogada. Primeiro, tecnicamente não existe cancelamento de licitação. Só vai existir revogação ou anulação. Então, ela será revogada. Assinou o contrato, não revoga mais. O que pode ser feito daí? A rescisão contratual. Aí pode ser rescindido o contrato por motivo de força maior, aqueles casos que a gente viu no PowerPoint. Beleza? Tranquilo? O Rodrigo perguntou aqui, o Rodrigo Bastos. Boa noite. O PDF das demais aulas poderiam ser disponibilizados com antecedência para que tenha tempo para imprimir o material? Rodrigo, o da aula de amanhã já está ali, tá? É o que o Mauro disponibilizou. Da aula de sexta, eu vou pedir para a professora de português, para ela disponibilizar. Tá? Nós temos aí nosso professor de geografia, história e português, vou pedir para eles, né? Já pedi aqui, vou pedir para eles para a gente disponibilizar para vocês terem tempo aí de imprimir. Principalmente português, história e geografia, que não são leis, são conteúdos, né? Então ajuda bastante para vocês aí para estarem acompanhando. Porque o nosso ainda é lei, o cara vai ali no Planalto, imprime a lei e tá beleza, tá? Cadastrado, quando fala no SICAF, isso aí, Anderson, cadastro no SICAF, tá? Pessoal, fechamos aqui então, tá? Um grande abraço a todos vocês, todo mundo lá pro Drive, então, assistindo as duas aulas.
assistam primeiro a Lei 10.520, o vídeo que está ali, e depois o do Decreto 10.024 de 2019. Grande abraço, professor. Pessoal, para quem não me segue ainda, se quiser aí mandar alguma pergunta, alguma coisa, Instagram, prof.Felipe Dalenogari. Facebook, procura lá por Felipe Dalenogari Alves, lá que tem lá, mas eu não entro muito. O Instagram, né, a gente está mais lá então. Beleza? Abração, pessoal, e até a próxima aí.